Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Todos bem? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, foi nos incumbida, a oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra aos irmãos. E eu queria pedir aos irmãos, nessa noite, que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. Eu creio que, como o pastor falou, durante o momento da adoração, que o Senhor, Ele quer comunicar esperança ao nosso coração nessa noite. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Pastor, eu não falei, não deu meu esboço para ele avaliar, mas acredito que o Espírito Santo testificou no coração dele aquilo que ele já havia testificado no nosso. Então, debaixo dessa temática, eu quero te convidar a ler Romanos 5, versos 3 em diante, que nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança ou paciência, dependendo da versão. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Amém? Irmãos, quando Paulo ele escreve essa carta à igreja que estava em Roma, por volta do ano 57 depois de Cristo, vocês sabem que Roma era a cidade onde vivia, os imperadores, onde moravam os imperadores. E nessa época em que Paulo escreve essa carta à igreja que estava em Roma, já estava acontecendo os primeiros levantes contra a igreja do Senhor. Já havia começado uma perseguição que foi estabelecida contra os primeiros cristãos ou contra a igreja primitiva. E os irmãos em Roma estavam, digamos que meio que no olho desse furacão, porque lá morava o tirano que ordenara toda essa perseguição contra aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Amém? Então essa mensagem que Paulo escreve, esses 16 capítulos que tem a carta aos Romanos, Paulo, ele quer exatamente comunicar isso, esperança. Se você ler, Paulo, ele fala muito sobre graça. Paulo, ele fala sobre fé. Paulo, ele fala sobre palavras que vinham ou iam ao encontro daqueles irmãos em Roma para fortalecê-los, para eles permanecerem firmes até o fim, para eles continuarem correndo a carreira que lhes estava proposta. E Paulo, é muito interessante a carta aos Romanos, porque Paulo ele é muito cirúrgico, mas é muito profundo. A carta aos Romanos é uma das cartas mais extensas de Paulo e que aborda os diversos temas e tratado. Muitos estudiosos definem a carta de Paulo como um tratado teológico, ou apelidam ainda a carta aos Romanos como o Evangelho da Graça, por Paulo abordar temas como a universalidade do pecado, trata temas acerca da condenação, dos males do pecado, e ele fala sobre a graça de Deus, é a coisa mais linda do mundo. Então, acredito que ninguém aqui tenha feito isso, mas se há alguém que, eu te convido a ler toda a carta aos Romanos, que eu tenho certeza que vai ser demais. É muito revelador o que nele está escrito. Então, como eu falei para vocês, nos capítulos iniciais, só para contextualizar rapidamente para que os irmãos entendam, no capítulo 1, Paulo,
ele vai tratar ali sobre pecado, basicamente. Na segunda parte do capítulo 1, Paulo vai falar muito sobre o pecado. Que Deus entregou ao homem as suas mais devassas paixões. O homem usando o uso natural de se relacionar. Ao invés de ser macho e fêmea, macho e macho, fêmea e fêmea. Fala de zoofilia, fala de idolatria e de tantas coisas. No capítulo 2, Paulo ele vai mostrar para os cristãos ali em Roma, que principalmente eram compostos por judeus que moravam na capital romana, mas que se converteram ao cristianismo ali, que os judeus estavam debaixo do pecado. Por mais esforços que eles fizessem observar a lei de Deus, mas era impossível, nós sabemos. Só há um homem em toda a história, pelo menos que eu conheço, se você conhece uma segunda pessoa, que cumpriu toda a lei de Deus, você me apresente a ela, porque eu só conheço um homem que cumpriu toda a lei de Deus, que é um galileu de 33 anos de idade, que vocês também conhecem bem. Ele cumpriu toda a lei. E Paulo mostra no capítulo 2 que todos os judeus estão debaixo do pecado. Agora, no capítulo 3, de maneira mais abrangente ainda, Paulo ele vai mostrar que todos estão debaixo do pecado. Que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. Amém? Dito isso, Paulo no capítulo 4, ele vai tratar agora sobre a justificação pela fé. Como é que ocorre essa transição de um homem que está debaixo do pecado, que está morto nos seus delitos e pecados, e como ele é justificado diante do Senhor. E Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, tomando o exemplo do pai da fé, que é Abraão. Ele vai mostrar no capítulo 4 que que Abraão foi um homem justificado pela fé. E no capítulo 5, Paulo vai falar que nós, tendo sido justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça. Qual é essa graça? É a justificação que vem mediante a fé. Amém? E ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, ele vai dizer, mas também nos gloriamos nas tribulações. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Porque, irmãos, a tribulação, ela faz parte da vida do cristão. Nenhum cristão de verdade passou essa vida sem passar por tribulação. E Paulo ele vai usar o exemplo do que ele passou para comunicar fé e esperança aos irmãos de Roma, para que aqueles irmãos soubessem que não eram só eles que estavam sofrendo por causa da fé, mas que haviam mais pessoas, e Paulo se incluía como uma delas, que passavam por conta da sua fé em Cristo. Uma fé que não vacila, uma fé que não retrocede, uma fé que não olha para trás. Era por conta dessa fé perseguido. Passava por tribulação. E nós cristãos do século XXI, nós não estamos isentos de tribulação. Você não está isento das tribulações. Amém? Porque muito se fala por aí que não, se você vir para Jesus vai ser só alegria. Vai ser só bênção. Né, Rafa? Vai ser sombra fresca e água de coco. Sabe de nada, distraído. E há alguém aqui talvez que tenha acreditado nesse engano e talvez você em algum momento da sua vida se frustrou. Porque te apresentaram um Jesus, te apresentaram um evangelho de facilidades, e você não viu essas facilidades vindo e nem se desenrolando sobre a sua vida, e você estranhou. Como assim? E você questionou, e você indagou, e procurou explicações e não as obteve. Mas, irmãos, eu quero lhes dizer que a caminhada com Jesus não é uma caminhada de facilidade.
Muito pelo contrário. É dificuldade, é luta. Sim. Mas nossa, Vilmário, tu está apresentando esse evangelho é muito duro. Se o evangelho é sofrer, você pode até rejeitar no seu coração e dizer, eu não quero esse evangelho aí. Esse evangelho de sofrimento, de tribulação, de cruz. Esse evangelho de renúncia, esse evangelho onde eu tenho que entregar tudo para o Senhor, onde eu tenho que entregar a minha vida, onde eu tenho que entregar o meu tempo, onde eu tenho que entregar muitas vezes o meu descanso, o meu repouso para o Senhor. Esse evangelho eu não quero, claro, irmãos, porque esse estilo de vida e esse padrão de evangelho, que é o evangelho genuíno, ele não é para qualquer um. E quando eu digo qualquer um, não é que é algo seletivo, não. Só é para as pessoas que de fato tiveram um encontro real com Jesus. Tiveram um encontro real com Cristo. Você teve esse encontro com o Senhor? Você teve esse encontro de verdade que te marcou tão profundamente que você disse dentro de si mesmo, eu não tenho minha vida por preciosa mais. Eu já não tenho a minha vida por preciosa. Eu quero ir para a cruz. Eu quero deixar tudo. Mas de maneira convicta e não emotiva. Porque tem tribulações, irmãos. Amém? Evangelho tem lutas, tem dificuldades. E essa palavra tribulação, que é um processo que o Senhor, é um processo quase universal do Senhor para todo crente. Essa palavra tribulação, que vem do grego tilipsis, ela fala de uma pressão que vem sobre nós. Fala de como se você fosse exprimido por um peso insuportável que está sobre você, aparentemente insuportável. Mas, irmãos, quando eu estava pensando nessa palavra hoje, que Paulo está dizendo, nós nos gloriamos na tribulação. E a palavra gloriar significa alegrar, regozijar, exultar, ficar feliz. É um termo bem sulista, ficar faceirão. Ficar faceiro, ficar faceiro. Nós nos gloriamos nas tribulações, mas como assim? Se a tribulação é algo ruim, como que eu vou me alegrar com ela? Porque, irmãos, as tribulações, dentro desse texto, é como se fosse a matéria-prima de Deus, e para Deus moldar o nosso caráter, forjar a nossa vida, nos alicerçar nele. E não era só Paulo que estava dizendo para os irmãos se alegrarem na tribulação. Se você ler Mateus capítulo 5, quando Jesus ele está ali terminando o sermão das bem-aventuranças ou das beatitudes, a última bem-aventurança que Jesus descreve ali para os discípulos é: bem-aventurados sois vós, quando por amor de mim serem atribulados, serem injuriados, serem caluniados. E qual é a recomendação de Jesus a seguida? Te entristeça, joga pedra, chuta o pau da barraca, abandona tudo, reclama, murmura. Não, irmãos. Sabe qual é a recomendação bíblica? Quando você estiver passando por tribulações e dificuldades, para nós, sabe qual é a recomendação? Alegra-te e exulta-te, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Obrigado, Wanda. Alegra-te e exulta-te quando tu estiver passando pela tribulação. Mas, Vilmar, é difícil, eu sei, irmãos. E eu sei não só de teoria, com conhecimento de causa. Eu sei, mas existe um lugar em Deus. Existe um nível em Deus, irmãos, que nós podemos acessar e que é acessível a cada um de nós aqui. Existe um lugar em Deus quando nós entramos, que nós passamos a entender a tribulação, não como sendo algo para nos parar, mas para nos fazer avançar para mais próximo do Senhor.
Paulo não falou isso à toa. Paulo não estava brincando com os sentimentos dos irmãos de Roma. Paulo estava falando sério. Nós nos gloriamos nas tribulações, nessa pressão, nessas lutas, nessas dificuldades. Nós nos gloriamos nelas. Por quê? Porque essa tribulação, que diga-se de passagem, é leve e momentânea se comparada com o peso de glória que em nós vai ser revelado. Porque o mesmo Paulo que fala que das tribulações, ele diz: olha, irmãos, eu tenho por certo que nenhuma das aflições ou tribulações do tempo presente hão de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, qual é o meu intuito nessa? Que tu saia daqui alegre pelo fato de tu passar por tribulação. Que seja um combustível para a tua vida, que tu pegue quando tu estiver passando pela tribulação, quando tu estiver passando pelo vale da sombra da morte, tu possa declarar no meio dele: eu não temo mal algum, porque ele está comigo, a vara dele, o cajado dele me consolam. Porque essa tribulação leve e momentânea, porque é momentânea. Quem aqui já passou por tribulação? Quero expor vocês. Olha aí. Mas você passou? Você passou, você transpôs, você venceu por meio de Cristo Jesus. E essa tribulação, o que ela produziu em você? Eu posso elencar a segunda palavra: ela produziu em você paciência. Tenho certeza que as dificuldades que nós vivemos nos tornaram pessoas mais pacientes. E paciente, conforme eu li aqui, segundo a versão King James, é exatamente isso: perseverança. A tribulação te dá força para você perseverar, para você continuar. Você é baqueado por uma tribulação, você é atropelado, porque ela vem do nada. É o de repente, você está de boa lá no meio do mar, num barco, e de repente sobe um vento contrário, que sopra água contra o teu barco. E é do nada. Mas fica tranquilo que Jesus está dentro dele, amém? Eu quero crer que Jesus está no barco da vida de cada um de nós aqui. E quando vem essa tribulação, você não para. Você não desiste, por quê? Porque você, através dessa tribulação, você aprendeu a ser um crente mais perseverante. Mais perseverante. Então a paciência, ela é a capacitação sobrenatural de Deus sobre nós, para nos fazer suportar males e sofrimentos com uma mente tranquila. É uma virtude que Deus dá a todo crente. Para você suportar, irmãos. Para nós suportarmos as tribulações, as aflições, as dores, as lutas. Dores de parto, a Bíblia fala que nós viveríamos nos últimos dias. Dores de parto, e nós sentimos dores de parto todos os dias. É só olharmos, se nós olharmos para fora, para as injustiças que vemos, nós sentimos dores de parto quando sabemos de uma criança que está passando fome, dificuldade, que está na rua, de um bebê que a mãe jogou na lata do lixo, de um pai que pegou e espancou seu filho, quebrou o braço de um filho, de tanto bater. Isso causa dores em nós. E fora as individuais que nós passamos, as internas, as existenciais que nós passamos. Mas o Senhor quer comunicar a nós que Ele nos encheu, irmãos, de paciência. Amém? Eu quero declarar que o Senhor encheu-nos de paciência. Ele vai nos encher de paciência para nós continuarmos suportando aquilo que virá de mal sobre nós, como igreja, como corpo do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está em você. E o Espírito Santo é quem gera em você paciência. Gerado. Sabe? Porque os frutos do Espírito de Gálatas 5, ele não é dado. Ao contrário dos dons. Os dons Deus deu à igreja. Fruto não, fruto é gerado. Fruto é gerado, e muito desses frutos é gerado através de tribulação. Através das dores, das lutas, das dificuldades. Amém? Então paciência, ela brota de uma fé que triunfa
sobre todo e qualquer sofrimento. Sobre todo e qualquer sofrimento. E Tiago, lá no capítulo 5, verso 11, ele traz para os irmãos a quem ele escreve a sua missiva, ele traz o exemplo de Jó, para que os irmãos olhassem a paciência de Jó. Se há uma virtude que Jó teve, que Tiago identificou, foi paciência. Porque não é qualquer um que pede tudo no mesmo dia, em questão de minutos de intervalo entre um acontecimento e outro, que não dê no mínimo uma balançada. Chega a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. O que Jó fala? Tá certo, vou amaldiçoar mesmo. Acabou tudo. Por que Deus faz isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa doença? Por que Deus me permitiu perder isso, irmãos? Por quê? Primeiro porque Ele é soberano, Ele dá e Ele tira. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Amém? Mas Jó foi paciente, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó, em meio aos cacos, literalmente doente, cheio de chaga, de ferida, era pus, era um fedor horrível que exalava do seu corpo, mas ele continuou. Eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra ao meu favor. E olha, e Tiago diz assim, irmãos, olha o fim da vida de Jó. Tiago está dizendo assim, olha o fim da vida daquele que espera pacientemente no Senhor. Olhe, observe, pela palavra, o fim da vida de homens e mulheres de Deus que depositaram fé no Senhor para esperar pacientemente. O salmista disse lá no Salmo 40, a partir do versículo 1, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim há um tempo. Uau! Há um tempo, irmãos, em que o Senhor se inclina para nós depois de nós clamarmos a Ele. Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele tirou-me de um charco de lodo horrível. Esse charco de lodo, eu acredito que não era só pecado, mas fala de dificuldade, de coisas que vêm para nos parar. Fazer com que a nossa fé arrefeça, esfrie-se. Mas Ele tirou-me, o salmista diz, deste charco horrível de lodo, Ele firmou os meus pés sobre uma rocha, Ele me deu estabilidade, firmeza, firme. Firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Observe o exemplo de homens que esperaram com paciência no Senhor. Observe Jó, observe a palavra, observe homens de Deus. Observe como a paciência é uma virtude que vai culminar em honra sobre nossas próprias vidas. Ana esperou mais de 20 anos pelo Samuel, clamando. Ano após ano ela subia lá em Siló, junto com Eucana e todo mundo mais, para clamar ao Senhor. Chegou um tempo, paciência. Deus se inclina, Deus ouve, Deus abre a madre, coloca o Samuel lá dentro, faz de Samuel um grande juiz sobre Israel. Deus faz. Então tenha paciência, amém? Tenha paciência. E essa paciência que Paulo fala, ela vai produzir algo extraordinário sobre a nossa vida. Aleluia. Que é a experiência. Experiência, anota isso. A tribulação produz paciência, a paciência, que é o tempo de espera no Senhor, vai produzir experiência. Experiência. Experiência aqui, irmãos, eu quero que você entenda que não tem a ver com pessoas cujas cãs já estão brancas. Ou seja, não fala de experiência aqui, não está falando de idade, está falando de maturidade. Amém? Fala de maturidade. E só tem maturidade quem foi submetido a provas, a processos, a lutas, a desafios. Não existe, irmãos, não existe experiência análoga ao sofrimento. Não existe. Entenda isso.
Se você se deparar com alguém dizendo assim, eu sou experiente, pergunte para ela, por quanto sofrimento você já passou? Por quantas lutas você já passou? Por quantas dificuldades você já passou na sua vida? Por quantos desafios, por quantas provas você rompeu, você venceu no Senhor? Quantas? Passe por esse crivo. Aí você vai ver se essa pessoa, ou se eu mesmo sou maduro ou não. Então, quando nós negamos o sofrimento que vem da parte de Deus para nós anulamos a maturidade que vai ser proveniente desse sofrimento. Sabe? E a experiência, irmãos, uma das marcas de um cristão experiente, uma das evidências, melhor dizendo, são as marcas que ele carrega. Se você ler Gálatas capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer assim, olha, desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me segure, ninguém venha com conversa fiada para o meu lado, né? Ter mais aportuguesado ou mais abrasileirado. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um cristão maduro, irmãos, um cristão experiente, ele tem marcas de Deus na sua vida. Marcas espirituais, marcas no caráter. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ali Paulo, ele vai elencar o que ele já passou até o momento em que ele escreveu essa carta, por amor do Senhor. Um homem experiente, um homem maduro. A partir do verso 23 ele diz assim, são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Ele vai começar dizendo, 5 vezes recebi dos judeus, 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Marcas. O Senhor, irmãos, quer produzir marcas em nós de maturidade. Sabe? Então, cada direção que nós recebemos é para nos amadurecer. Cada palavra que vem sobre nossa vida, a palavra, a correção do Senhor, é para nos amadurecer. Se há algo que Deus nos pede, que para nós é custoso, é dolorido, entrega, porque você vai estar amadurecendo em Deus a cada dia. Amém? O Senhor quer nos amadurecer, irmãos. O Senhor nos quer amadurecer, e para nós amadurecer, nós temos que crescer. E para crescer no Senhor, nós temos que nos submeter a Ele, e a tudo aquilo que vem dEle para nós. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, aparentemente, porque do Senhor não vem de nada ruim de lá. Mas convenhamos que há coisas que o Senhor dá para nós e a gente traga mais fácil. É comestível, é palatável, é gostoso. Mas tem coisas que vêm do Pai também, que vêm do Senhor também, que dá um nó aqui. Não quer descer na garganta. É amargo. Mas é o Senhor que está dando. É o Senhor que está dando. Aqui às vezes reclama de dor de cabeça, eu pego lá um remédio amargo para ela.
toma, e ela chora, esperneia. E a mãe dela tem que segurar, às vezes eu seguro, e um abre a boca e taf, para ela melhorar da dor de cabeça dela. E é assim, tem remédios, conjecturando aqui, que o Senhor quer dar para nós, que a gente não quer tomar porque acha muito amargo, ou é ruim, é intragável. Mas toma porque vai fazer bem para o teu corpo. Toma porque vai ser saúde para os teus ossos. Toma porque vai mudar a tua vida. Toma porque vai te fazer um cristão mais maduro, mais sério, mais centrado, mais firme, mais correto, mais íntegro, mais coeso. Amém? Vai te fazer acessar lugares mais profundos, mas coma. Coma, porque aqui, irmãos, o evangelho aqui nessa casa, pelo menos eu vi, que é falar do todo. Não é só aqui tem o ônus e tem o bônus, tem o bônus e tem o ônus. Aqui é um lugar onde o Senhor nos dá tudo, mas Ele quer tudo. Onde o Senhor nos promete um Isaac, mas lá na frente Ele vai pedir o Isaac de nós. E é assim, irmãos, é gostosa essa vida. É gostosa essa vida. A gente está amadurecendo, a gente está crescendo, a gente está sendo pessoas mais experientes. E eu falei de Paulo, e não poderia falar de Jesus. Quando Jesus ressuscita, e que Tomé, ele externa incredulidade. Quando Jesus, 8 dias depois, que Tomé diz, eu só creio se eu ver ele tocar nele. Jesus aparece, atravessa a parede literalmente, se apresenta no meu dedo, está aqui Tomé. Jesus não deu nem bom dia naquele dia. Estava virado, no bom sentido. Está aqui Tomé. Toca nas marcas. Toca nas marcas. Maturidade. Maturidade. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi para o deserto. Ficou lá 40 dias e 40 noites, em jejum e oração. E chega Satanás. E chega Satanás provando Jesus. Tentando Jesus, na verdade. Satanás não prova, ele tenta. Ele tentou Jesus, mas Jesus venceu, irmãos. E a provação de Jesus trouxe marcas. Até hoje a gente se inspira nisso para vencer alguns desertos da vida, amém? Para passar alguns desertos. Nós lemos Mateus 4, Lucas 4. Cara, Jesus passou pelo deserto, eu também vou passar por esse deserto. Porque marcas. Jesus tinha marcas, a igreja primitiva era uma igreja marcada pelo sofrimento, mas sobretudo, eram marcados pela glória de Deus, irmãos. Era uma igreja que sofria, mas eles passavam, a sombra curava. Era uma igreja que padecia dificuldades e perseguições, mas ele colocava a mão sobre os enfermos, e os enfermos eram curados, endemoniados eram libertos, pessoas eram salvas, pessoas eram transformadas, vidas eram mudadas. A igreja ia crescendo, se fortalecendo, por quê? Porque aquelas marcas deram àqueles homens e mulheres autoridade de Deus. Para quê? Pisar serpentes e escorpiões. Para quê? Para que no nome de Jesus curasse os enfermos. Autoridade para expulsar demônio, autoridade para pregar o evangelho. Não só de boca, mas de vivência, de prática. Eles tiveram encontro com o evangelho. Então não anule, irmãos, os sofrimentos sobre a sua vida. Porque eu costumo dizer que a nossa caminhada de Jesus não é uma frase minha, eu estou replicando, amém? Quero deixar bem claro. Direitos autorais. Que a vida na fé, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Ela é uma maratona. E chega num dado momento em que talvez haja alguém aqui, pelo menos eu, e diz, cara, acho que eu já vi tudo que eu tinha de viver na fé. Aí chega na frente uma barreira maior para a gente vencer. Para a gente vencer. E a gente vence. E o Espírito Santo me traz à memória, eu creio que não seja apenas mera casualidade, uma das primeiras palavras que o pastor liberou sobre a minha vida, lá na garagem. O Senhor me fez lembrar disso agora.
Nós estávamos lá, não sei se era nas primícias, quando ele ministrou na noite das primícias, mas ele liberou uma palavra dizendo assim, Vilmário, né? Hoje ele me chama de Vilma, mas era Vilmário até então. Diz assim, Vilmário, diante de te ter uma barreira, e que na força do teu braço tu tá tentando e tu não tá conseguindo transpor. Sutil, igual a batida de trem, né, irmãos? Palavras, puf! Tu não consegue transpor. E eu fiquei pensando nisso dias e dias e fui orar ao Senhor. E nós vencemos aquela barreira, nós ainda não estávamos aqui na igreja, caminhando de fato junto com os irmãos. E eu venci aquela barreira pelo Senhor, não por mim mesmo. Amém? Mas aí acabou, não, vieram outras. Sabe, irmãos, além de ser uma maratona, é uma maratona com obstáculos para a gente ir pulando elas. Para a gente ir vencendo elas, para a gente ir rompendo com elas. Mas eu quero te declarar, nós vamos chegar lá, nós vamos passar a linha de chegada. Por quê? Porque vai vencer não quem vai chegar primeiro, mas é quem vai passar a linha de chegada. E eu quero declarar em nome de Jesus, que todos nós aqui vamos passar essa linha de chegada, irmãos. Amém? Eu comunico essa palavra de esperança ao teu coração. Nós vamos passar essa linha de chegada. Tem barreira, tu está passando um obstáculo, mas tu vai passar por ele. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar direção, amém? Deus vai te dar força, capacidade para você passar por ela. E você vai passar por ela. E passar a ser uma pessoa mais experiente e madura na fé. Porque nós temos uma carreira. Aos Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, o escritor anônimo diz, anônimos porque não se sabe quem de fato escreveu essa carta. Ele diz, irmãos, deixando de lado o pecado que tão de perto está em nós, e essa tão grande nuvem de testemunha, deixando isso de lado, ele diz, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Consumador ali, consumador fala também em outras versões de ele ser o aperfeiçoador da fé. Jesus ele vai aperfeiçoando a fé, irmãos, porque nós somos ainda uma obra em construção. Amém? Nós não somos uma obra acabada, nós estamos em construção. E essa construção vai ser até o dia da vinda dele, porque a Bíblia diz que aquele que é em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Vai sendo aperfeiçoado dia após dia. A cada lugar que a gente rompe na nossa vida, a cada área que a gente vence na nossa vida, a cada Golias que a gente derruba na nossa vida pela força do Senhor, a fé vai sendo aperfeiçoada. A fé vai sendo aperfeiçoada. Paulo diz, irmãos, lá na carta aos Filipenses 3, eu não quero dizer que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, maduro, não viveu preso no passado, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar o soberano chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então continue a carreira que te está proposta, mesmo debaixo de tribulação. Continuemos, irmãos, vamos romper, vamos vencer, vamos persistir e permanecer, amém? É o que a palavra de Deus quer para nós. E essa experiência ela vai produzir algo em nós chamado esperanças. Esperança. E esperança nada mais é do que a expectação ou expectativa por algo maior que virá. E esse algo maior que virá é algo maior mesmo. Sabe, quando eu digo algo maior, não estou dizendo assim, uau, o teu casamento dos sonhos, o casamento que você sonhou, ou a prosperidade financeira tão galgada, tão desejada, a estabilidade, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a vida terrena dos sonhos. Porque eu tenho duas notícias ruins, ou não tão boas para você. Primeiro, que esperança que se vê não é esperança. Está na Bíblia, amém? Esperança que se vê não é esperança. Mas a minha esperança é Jesus, viu, Mário? Amém? Mas tem um porém também. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Amém?
essa expectação, essa esperança por algo maior significa, irmãos, nós estarmos para sempre com o Senhor. É nós seguirmos firmes a tal ponto de no final da vida ter a certeza: pode cortar a minha cabeça, porque é uma coroa preparada para mim, a qual me dará o justo juiz, e não dará somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Então é para mim, é para ti essa esperança, que nós possamos acessar essa esperança. Sabe, talvez possa parecer inocente da minha parte, ou até um tanto infantil, mas eu gostaria de te perguntar onde? E melhor, onde? Ou em quem você tem colocado a tua esperança? Em quem nós temos colocado nossa esperança? Onde estão firmadas as tuas bases? Onde estão firmados os teus pés? Onde? Porque, irmão, se for qualquer outra coisa em que a nossa esperança esteja firmada, que não seja o Senhor, eu sinto muito, é um castelo de areia, que cedo ou tarde ele vai cair, ele vai ruir, ele vai desmoronar. Amém? Espera no Senhor. Espera no Senhor. O Senhor é a esperança, irmãos. E essa esperança é a resposta dessa esperança que Paulo está falando. Está no próprio texto em que ele diz, no versículo 2. E nos gloriamos na esperança. Olha o motivo da esperança. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança, irmãos, é estar, se eu pudesse elencar ela dentro dessa frase, dizer, é estar para sempre com o Senhor. Para sempre, quando eu falo para sempre, não é só nessa vida, é a vida eterna, é você gozar a vida eterna com Ele, ao lado dEle, viver eternamente com o Senhor. Amém? Então te convido a se colocar de pé. E eu espero ter sido feliz em comunicar ao teu coração essa palavra de esperança. Passando pelos estágios da tribulação, que vai produzir a paciência que vai produzir a experiência, e essa experiência que vai produzir a esperança, cujo fim é o Senhor. É o Senhor. Amém? É ver o Senhor. É viver eternamente com esse Galileu de 33 anos. Que está lá à destra de Deus intercedendo por nós. Que está lá. Mas ele diz, eu venho. Eu venho. Eu venho. Eis que venho sem demora. Ele vem, irmãos. É por ele que a gente está pagando esse preço, digamos assim. É por ele. É tudo por ele, é tudo para ele, é tudo por meio dele. Aleluia. Aleluia. Nós vamos nos tornar cristãos mais maduros. Nós vamos nos tornar pessoas mais experientes. Nós vamos ser pessoas que têm esperança. E eu quero declarar que essa esperança ela vai ser contagiosa no bom sentido dessa palavra. Porque a esperança que vai fluir de você vai ser tão grande que pessoas serão tomadas por ela. Pessoas vão procurar a causa dessa tua esperança. E você vai apresentar o Nazareno a elas. Aleluia. Aleluia. Por que tu tem essa esperança se a política vai mal, se a economia está virada, se essa instabilidade, se essas ideologias tortas entrando à torta e direita em tudo que é lugar, mas minha esperança não está nas coisas visíveis. Porque a esperança que se vê não é esperança, minha esperança é Ele. Amém? Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, pedindo que essa palavra, Deus, possa, Senhor, ter trago, Senhor Deus, de fato esperança a nós nesses dias. Esses dias maus, Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê ânimo, Senhor. Que o Senhor nos dê o discernimento, Pai, para entendermos e passarmos pelos processos e tribulações, Senhor. Porque nós vamos passar por elas, todos nós, que queremos viver a verdade de fato.
a verdade do Evangelho. Nós vamos passar por isso, Senhor. Mas nós vamos passar, elas não vão nos parar, Senhor. Elas não vão nos bloquear, elas não vão interromper a nossa corrida, a nossa carreira, Senhor. Mas elas não vão nos tornar pessoas cada dia mais maduras, experientes, pacientes e esperançosas, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar isso, Senhor, sobre todos nós aqui, papai, que nós seremos cristãos forjados. Forjados. Homens e mulheres forjados com armaduras espirituais, intransponíveis, que têm o coração e a mente blindados pela palavra do Senhor, meu Deus. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém? Então você pode aplaudir a Ele, que é a causa e razão da nossa esperança.